Glórias a Deus. Glórias a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha, que investe tempo, planejamento em favor daqueles que nele espera. É no nome desse Deus que trabalha, que nunca se viu, jamais se ouviu, nem nunca com os ouvidos se percebeu, um Deus semelhante a este, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Alguém porventura tem dúvida de que ele está nesse lugar? Alguém porventura ainda questiona a presença de Deus aqui nesse lugar? Eu sinto a presença do Espírito nesse ambiente. É como se Deus viesse festejar juntamente conosco aqui nesse lugar. Porque muitas foram as fases, doloroso foi o processo até a chegada, o cumprimento de 7 anos. Pessoas se aproximaram, muitas outras se afastaram. Umas ganharam, outras simplesmente decepcionaram. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegres, não por outra razão, mas porque desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus além de ti, que trabalha, que fortalece, que inverte tempo, que rascunha projetos em favor, não de qualquer um, mas de todo aquele que nele espera. Quantos esperam no Senhor aqui nesse ambiente? Por favor, extravase a sua alegria glorificando. Por favor, exatifique, exemplifique, declare a sua esperança no Senhor, porque Ele está aqui e a sua presença é real a presença do Senhor aqui neste ambiente. Muitos são os nomes, muitas são as religiões, muitas são a doutrina. Agora o Deus é único. Ele é o único Senhor, o único Deus. Muitas são as divindades, muitas são as crenças, muitas são as etnias, mas o Deus é o único. E é por Ele que estamos aqui. É por causa dele que chegamos até aqui. Se não fosse Ele, teria parado no primeiro aniversário, teria sucumbido provavelmente no segundo, teria deixado de existir no terceiro, teria dado uma pausa no quarto, não teria resistido ao quinto, e com certeza o sexto teria sido um fracasso. Mas graças a Deus que nos dá vitória, que chegamos ao 7º aniversário. E dentro da numerologia, o número 7 é o número de Deus, o número que representa a perfeição, o número que representa a divindade do eterno. Então esse aniversário não teria que ser de outra forma, teria que ser deste jeito, desta maneira. E sabe o que é o mais lindo? Você estava na lista de convidados de Deus. Uma multidão provavelmente foi convidada, foi mobilizada, mas você estava na lista dos convidados. Sinta-se importante, porque dentre vários, dentre muitos, você estava na lista dos convidados de Deus. E quantos podem louvar com as palmas?
porque você estava na lista dos convidados. Muita gente esteve na primeira comemoração de aniversário, uma multidão esteve na segunda, uma outra grande multidão esteve no terceiro ano, no quarto, no quinto, no sexto, mas Deus te separou para o sétimo. Deus te separou para estar e fazer parte dessa noite. Podem vos assentar. Eu vos saúdo com a eterna paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Torno a dizer, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto a sua ira se limita a um momento, a sua misericórdia se estende de geração em geração. E é por causa dela que estamos aqui. Queridos, eu montei um sermão maravilhoso para hoje. Um sermão maravilhoso para esta noite. Mas quando o som da glória começou a louvar, o Senhor me fazia sentir a batida desse sétimo aniversário. O Espírito Santo me fazia sentir sentimentos dessa igreja. Deus me fazia sentir coisas imensuráveis que pairam nesse lugar. E eu poderia aqui agora falar aquilo que eu estudei, falar aquilo que eu preparei, ou eu poderia falar aquilo que você está precisando, ou eu poderia entregar aquilo que Deus preparou para os vossos corações, porque corações chegou aqui precisando de uma resposta. Corações chegou aqui precisando entender o sétimo aniversário, precisando entender porque algumas coisas aconteceram e porque que outras tão importantes deixaram de acontecer, porque que algumas situações, após tanto orar, tanto pedir, tanto suplicar, parece que Deus simplesmente não ouviu e decidiu provar, testar. E hoje, aqui e agora, o único Deus, Ele pretende e vai falar ao meu e ao seu coração. Por gentileza, você que tem a Bíblia Sagrada, queira tomá-la em suas mãos, abra-na comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Enquanto os irmãos localizam, eu quero louvar a Deus por essa festividade. Parabéns, está tudo muito lindo. Pastor Silvio, como sempre, nunca economiza. Na verdade, eu preciso lhe dar os parabéns por tudo que você tem representado. A verdade é que quem te conhece não sabe ao certo como é que o Senhor arranca tanta força. Muita gente, se passasse metade do que o Senhor passa, não levantaria da cama. E depois de tantos processos, tantas situações, o Senhor está envolvido em construções. É aqui no Amazonas, é lá em Fortaleza. Já tem uma construção também planejada ali, parece, não falha a memória, para Campina Grande, ali para aquelas zonas. Como que o Senhor consegue construir tanta coisa, passando por outras milhares? Que Deus em Cristo te abençoe. Eu queria muito poder te dar mais, amigo, mas o Senhor tem estado nas minhas orações. Um povo, uma multidão, Deus tem levantado através da sua vida. Que Deus continue te abençoando, fornecendo, enriquecendo e abastecendo. E eu quero, em nome de Jesus, lhe prometer que eu vou me esforçar muito para estar com o Senhor lá na nossa terrinha em Fortaleza, Ceará, no aniversário de 1 ano, né? 2 anos, que coisa incrível, gente. Como que vocês conseguem, eu não sei. Como que vocês fazem tudo isso, eu não sei. Eu só sei que vocês têm que ficarem orgulhosos. Disso eu sei que vocês têm que se sentirem orgulhosos e vencedores, gente. Porque o que vocês estão fazendo, construindo, é simplesmente incrível. Parabéns. Sem falar que aqui vocês formam discípulos, né? EBD,
Ibadan, entre outras coisas. O pastor é um instrutor, né? Enfim, gente, vocês são top. É por isso que Deus tem grandes coisas para a Vista Bela, né? Deus tem grandes coisas para a vida de vocês. Líderes, aproveitem essa oportunidade. E eu tenho certeza que os líderes que vão incendiar essa nação vão sair daqui, do Amazonas. Eu sei que vão sair daqui, porque aqui é terra que forma uns dos melhores obreiros, pastores, evangelistas. Gente, Deus abençoe vocês. Som da glória, todos. E é claro, eu já esperava que vocês não fossem economizar nenhum centavo nessa festa. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu sei que para Fortaleza reservam grandes surpresas. Vai ser lindo. Em nome de Jesus, eu vou me esforçar para estar lá com o Senhor, unindo força. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Eu não sei como é que você consegue. Eu de verdade não sei como é que vocês conseguem. Maravilha, maravilha. Estou acompanhado da minha esposa, que agora também está metida a pregadora, né? Na verdade ela é pregadora, gente. Tem ministrado muito dentro do nosso estado, da nossa cidade, e tem sido uma bênção. Deus também levantou a serva para apregoar o Evangelho de Deus no nosso estado, em muitas cidades. E hoje ela que está me ouvindo, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo de número 1, diz da seguinte maneira: veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos do oleiro, porém tornou a fazer dele um novo vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Senti alguém que conhecia muito bem a voz de Deus. Esse alguém era o jovem profeta Jeremias. E aí ele, com as suas próprias palavras, ele conta, ele narra dizendo: veio a minha voz do Senhor dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. E se tem uma coisa que para Jeremias era inconfundível, era a voz de Deus. Porque ainda bem jovem, de 24 para 26, 28 anos de idade, ele teve o primeiro contato com essa voz, com a voz de Deus, quando na sua direção começou a anunciar, a afirmar e a declarar: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te separei, e as nações eu já te apresentei como profeta, como meu representante. E havia um profundo relacionamento entre Jeremias e a voz de Deus. E se tem uma coisa que faz o coração acelerar, a carne tremer e os pelos arrepiarem, é a voz de Deus. Porque até quem não acredita em Deus, quando ouve a voz, estremece. Até quem não serve a Deus, quando ouve a voz, cai prostrado. Me lembro-me muito bem de um certo fazedor de ídolos, um homem que professava a crença do politeísmo.
Eu estou falando do nosso velho Abrão, ele que acabara de enterrar o seu pai Terá, estava vivendo o luto, herdeiro de uma fábrica multimilionária, porque ele era herdeiro majoritário de uma fábrica de ídolos, de imagens de escultura. E de repente o velho Abrão está entre a imagem de vários deuses, quando de repente um Deus aparece para falar com ele, dizendo: Abrão, sai-te, no imperativo, uma ordem expressa, urgente, declarando, outorgando e dizendo: sai-te da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E de tarde o homem já estava com todo o acampamento desmontado, já estava passando a escritura da fábrica para o irmão antecessor a ele, e estava abrindo mão de uma grande e significativa fortuna que o pai Terá havia deixado para ele. E que todo mundo não entendia por que Abrão está abrindo mão de uma herança multimilionária, de um porto seguro, de tudo aquilo que ele conhecia, para abraçar o desconhecido, para abraçar uma coisa que ele não sabe nem o que vai lhe esperar lá na frente, para viver uma coisa que ele não sabe nem aonde ao certo vai parar, e ao menos aonde vai chegar. Tudo que a gente ouve falar é que ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma certa voz, e de repente um homem que dependia de imagens para pagar as suas contas, e de repente um homem que dependia de imagens de ídolos para continuar crescendo, para continuar avançando, para desenvolver uma carreira empresarial, de repente ele decide que não vai viver mais em função de deuses, mas vai viver em função somente apenas da voz de Deus. Ele decidiu que não vai viver mais em função de imagens, mas que vai viver em função da voz de um único, inconfundível e insubstituível Deus. A voz de Deus é inconfundível, é incomparável e jamais vai deixar dúvida. E é essa voz que Jeremias vai ouvir quando ele declara: veio a minha voz. E se tem uma coisa que desperta expectativa no coração do crente, é quando ele percebe que a voz de Deus está no lugar. Quem aqui, quando percebe que a voz de Deus está no lugar, não cria expectativa de que no mínimo ele vá falar? Não cria no mínimo expectativa de que ele vá revelar alguma coisa, de que ele vá curar alguém, tocar em outro e libertar a muitos? Porque quando nós percebemos que a voz de Deus está no lugar, como já falei, a carne logo treme, o coração acelera, muitas das vezes até o paladar, a umidade da nossa língua seca, quando a gente percebe que a voz de Deus está no lugar. E quando Jeremias já criava expectativa, quando percebe a voz, e quando Deus decidiu falar: levanta-te e desce a casa do oleiro. Jeremias com certeza esperava que Deus fosse falar logo de cara, mas Deus não decidiu falar, Deus decidiu direcionar. Deus não deixa logo claro que Ele quer tratar com Jeremias. Deus não libera logo as palavras que Ele tem para entregar para Jeremias. Deus chega não lhe entregando, mas direcionando, dizendo: levanta-te e desce. Isso fala de direção. A casa do oleiro. Observe que antes de Deus entregar aquilo que Ele tem para Jeremias, primeiro Deus vai mexer na posição de Jeremias. Porque Deus nunca vai trazer premiação sem antes mexer na posição. Deus nunca vai entregar uma bênção sem antes mexer na posição. E aí Deus deixa logo bem claro: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O que Deus está dizendo para Jeremias é: Jeremias, eu tenho uma mensagem para ti. Jeremias, eu tenho algo para te falar.
Eu tenho algo para te entregar, mas antes de eu te entregar, primeiro eu vou te direcionar. Porque Deus só vai direcionar para quem Ele já tem algo guardado para entregar. E aí vem Deus dizendo: levanta-te, disponibiliza-te e te mexe, e vai à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Lá eu te entregarei uma mensagem. É Deus direcionando e motivando com aquilo que Ele tinha para entregar. E aí Jeremias declara no versículo 3: e eu desci a casa do oleiro. Em outras palavras, Jeremias está afirmando: eu assumi a posição que ele havia me direcionado. Eu decidi me submeter à direção que ele havia me transmitido. Eu decidi me sujeitar àquilo que ele havia me direcionado. Porque Deus foi bem taxativo, claro e incisivo ao dizer: levanta-te e desce, e lá, não aonde tu estás, lá te farei ouvir as minhas palavras. É como se Deus estivesse dizendo: o que eu tenho para ti também tem um endereço. E para você se conectar com aquilo que eu já preparei para entregar, primeiro vai ter que se sujeitar àquilo que eu venho te direcionar. E aqui eu preciso fazer você entender que para você se conectar com aquilo que Deus tem para entregar, primeiro você tem que se submeter àquilo que Ele teve coragem e carinho de te direcionar. E aí ele deixa bem claro: e eu assumi a posição que ele tinha para mim. Porque eu quero que os senhores entendam que para receber aquilo que Deus tem, primeiro é necessário aceitar a posição que Ele quer. Vou repetir: para receber aquilo que Deus tem, primeiro é necessário se colocar aonde Deus quer. E Jeremias chegou exatamente no endereço que Deus deu para ele. Jeremias chegou exatamente no endereço que Deus deu para ele. E Deus deixou bem claro que aquele lugar não era o lugar onde ele ia falar, era o lugar onde ele ia ouvir. Deus deixou bem claro para Jeremias: olha, Jeremias, vai para lá, mas não te empolga muito não, que lá você não vai falar, lá você vai sentar e me ouvir. Porque nem todo lugar que Deus vai te enviar, Ele vai te enviar para falar. Às vezes Ele vai te enviar só para ouvir. E aí Ele deixa bem claro: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, te prepara, vai, porque eu estou te passando o endereço onde tu vai receber. Imagina você acordar de manhã e vem a voz de Deus dizendo: prepara teu terno, prepara teu vestido, prepara a tua melhor maquiagem, o teu melhor look, porque nesse endereço aqui eu vou te entregar uma mensagem. É Deus dizendo para ele: te prepara, porque hoje é noite de receber. Foi isso que, em outras palavras, Deus falou para Jeremias: Jeremias, assume essa posição, porque nesse lugar eu já preparei algo para você receber. E quando Deus fala que a gente vai receber, a gente se empolga. Quando Deus promete que a gente vai receber, a gente se empolga. E Jeremias foi para a olaria, não foi para outra coisa, foi para receber. Só que a questão é que antes de receber, uma situação o obrigou a viver aquilo que no final ele iria receber. Porque quando Deus fala que a gente vai receber, a gente logo se empolga e acelera o coração. E é o que a gente menos espera, é que antes de receber, a gente seja obrigado a viver algumas situações. E Jeremias chegou exatamente no lugar onde Deus queria, gente. Imagine Deus te direcionar, te dar uma palavra, e você chega exatamente aonde Deus quer. Como é que você se sente? Como é que você se sente quando você chega na Vista Bela, no 7º aniversário? Você passa, cruza aquela porta, aperta a mão do porteiro, e um sentimento dentro do teu coração te anuncia bem claro: nós estamos exatamente no endereço que Deus marcou conosco. Como você se sente quando você olha no espelho e está exatamente no lugar que Deus quer? Qual é
a expectativa que você cria quando você percebe que chegou na geografia de Deus? Eu melhoro a pergunta: o que você espera quando você chega no lugar da direção de Deus? Como é que o que você espera viver, receber, quando você chega no ponto de encontro que Deus marcou com você? Eu vou falar o que Jeremias esperava quando chegou na olaria. Ele esperava uma mensagem, porque foi isso que Deus prometeu antes dele sair de casa. Jeremias esperava uma mensagem. Jeremias esperava as palavras de Deus. E cá para nós, se tem uma coisa que não é natural, é a voz de Deus. Cá para nós, se tem uma coisa que não é dessa terra, é do céu, são as mensagens de Deus. Se tem uma coisa que é extraordinário, que não é ordinário, é extraordinário, é tudo aquilo que vem da parte de Deus. Resumindo, a olaria para mim, para você é qualquer ambiente, mas para Jeremias era o lugar do extraordinário de Deus. Agora eu vou começar a entregar o recado que Deus trouxe você aqui para receber. A olaria para mim, para você é qualquer lugar, mas para Jeremias era o lugar do extraordinário que ele iria receber. Como o coração dele estava acelerado, gente, como a alma dele estava empolgada, ele chegou no endereço do extraordinário, ele chegou no ambiente da mensagem de Deus. Quantos acreditam que chegaram no ambiente da mensagem de Deus? Quantos acreditam que chegaram no endereço da voz de Deus? Cotovela a pessoa que está do seu lado devagarzinho, cotovela o companheiro devagarzinho. Diga para ele: parabéns. Fale forte: parabéns. Você chegou no endereço da mensagem de Deus. Fale para ele: parabéns. Você chegou na geografia do extraordinário de Deus. Do extraordinário de Deus. Do extraordinário de Deus. Aqui não é qualquer lugar, é o endereço do único e verdadeiro Deus. Ele chega na geografia, ele chega no endereço do extraordinário. Ele já começa a declarar: e quando lá cheguei, eis que o oleiro já estava fazendo a sua obra. Eis que a olaria já estava fumegando. Eu já conseguia perceber fumaça saindo pela chaminé. E do lado de fora eu já conseguia com os ouvidos perceber o barulho das rodas girando. Porque quando lá cheguei, eis que o oleiro já estava talhando um utensílio de barro. Quando lá cheguei, o oleiro já estava desenvolvendo uma coisa nova. Eu preciso lhes afirmar: nem sempre a direção de Deus vai concordar com o teu cronograma, mas Deus nunca vai te mandar para um lugar em que Ele já não esteja desenvolvendo alguma coisa. Deus nunca vai te mandar para uma direção em que Ele já não esteja trabalhando algumas coisas lá. Deus nunca vai mandar você assumir uma direção em que Ele já não esteja talhando alguma coisa naquele ambiente. E eu preciso consolar o seu coração: não se preocupe com a direção, porque no lugar da direção Ele já está desenvolvendo algumas coisas. Não se preocupe com o lugar da direção de Deus, porque para onde Ele direcionou, Ele já tem algo em desenvolvimento. Ele já tem algo em movimento. Ele já tem algo sendo talhado. Porque eu nunca vou mandar um profeta para uma geografia em que ele não esteja talhando algo. Deus,
está dizendo hoje: não tenha medo da direção, porque no lugar da direção eu já tenho algo em evolução. Não tenha medo da direção, porque no lugar da direção eu já tenho algo em ascensão. E quando lá cheguei, eis que ele fazia a sua obra, e aquilo me chamou a atenção. Aquilo me encantou, aquilo me impregnou, aquilo me entreteve, porque era uma obra de arte. E estava sendo moldado, talhado, forjado, estava sendo preparado. Era uma coisa linda, era uma coisa maravilhosa. E eu estava lá esperando a mensagem descer. E eu estava lá aguardando o extraordinário. E de repente, enquanto eu esperava a mensagem, enquanto eu esperava ele me entregar aquilo que ele disse que eu ia receber, de repente, como vaso que o oleiro fazia de barro, quebrou-se em suas mãos. Como vaso que ele fazia de barro, estragou-se no original em suas mãos, desmoronou, se desfez, e aquilo que parecia uma obra de arte simplesmente perdeu aquela cara de obra-prima, simplesmente perdeu aquela imagem, aquela coisa linda, maravilhosa que estava sendo talhado. E de repente eu vi quando aquela obra que com carinho estava sendo desenvolvida, eu vi quando ela desmoronou. E uma coisa que eu não entendo é que no lugar do extraordinário de Deus, eu me peguei vendo uma obra desmoronando. No lugar em que eu fui ali para receber uma mensagem, eu vi quando uma obra quebrou, desandou e simplesmente se estragou. E detalhe, aquele lugar não era lugar que eu esperava aquilo, era um lugar que eu esperava mensagem, era um lugar que eu esperava o extraordinário. Mas no ambiente aonde eu esperava coisas extraordinárias, a mensagem, eu me vi tendo que lidar com uma quebra, eu me vi tendo que encarar um desmoronamento, um estrago. E detalhe, tudo isso no lugar da direção de Deus, no lugar que Deus me direcionou, no lugar que me deu aquela segurança de que quando eu cheguei, eu senti que eu estava aonde tinha que estar, que eu estava aonde Deus me mandou se posicionar. E eu preciso dizer aos senhores e senhoras que na geografia de Deus ninguém está livre de quebra. E eu preciso dizer aos senhores que na direção de Deus ninguém está livre de alguns estragos. Na direção de Deus, na geografia que Ele te direciona, você não está livre de algumas decepções, está livre de alguns contratempos, de alguns imprevistos, de alguns acidentes ou incidentes que possam vir a nos surpreender. Mas algo eu preciso lhes lembrar, que independente da obra ter desmoronado, Jeremias estava exatamente aonde Deus havia lhe direcionado. Ele estava exatamente na posição. A condição não era boa, mas a posição era a de Deus. Eu vou falar claro para você entender. A condição era de ruína, a condição era de quebra, agora a posição era de Deus. A condição era dolorosa, mas a posição ainda era de Deus. E eu sei que você veio aqui pensando em deixar a posição por causa da condição que é de quebra, por causa da condição que é infavorável. Mas Deus está dizendo: não mude a posição por causa da condição.
Não mude a posição por causa da condição, porque a condição não é a que você queria, mas a posição é a que Deus mandou. A condição não é aquela que você queria, mas a posição é aquela que Deus falou. Oh, glória! Pegue na mão do seu vizinho, por gentileza, em nome de Jesus. Vem guitarra, vem guitarra. Pegue na mão do seu vizinho, por favor. Aperte a mão dele com carinho. Aperte a mão dele com carinho, por favor. Aperte a mão dele, balance forte a mão dele. Diga para ele: a condição não é a que você queria, mas a posição é a que Deus preparou. Diga para ele: a condição não é a dos teus sonhos, mas a posição é a posição da palavra de Deus. E enquanto a posição for a de Deus, a condição é responsabilidade dele. Oh, glória! E de repente quebrou-se nas mãos do oleiro. Quebrou-se, desandou nas mãos do oleiro. Oh, glória! A obra trincou, a obra rachou, desandou, se estragou, perdeu aquele brilho, perdeu o patrocinador, decepcionou, mas em momento nenhum saiu da mão do oleiro. Em momento nenhum saiu da mão do oleiro. Em momento nenhum saiu da mão do oleiro. Deus está dizendo: a condição não tira a obra da minha mão. Deus está dizendo: a condição não tira a obra da minha mão. Oh, glória! Oh, glória! Deus veio nesta noite trazer uma resposta ao seu coração. Deus veio nessa noite trazer um consolo ao teu coração, porque a condição está te preocupando, a condição está te atribulando, mas Deus está dizendo: a condição não tirou a obra da minha mão. A condição não tirou a obra da minha mão. Porque eu vi quando quebrou, eu vi quando estragou, mas eu não vi quando o oleiro tirou a mão da massa. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Eu estou sentindo uma coisa especial aqui. Eu estou sentindo uma coisa especial aqui. O Espírito, ele veio declarar: eu vi quando desandou, eu vi quando gente decepcionou, eu vi quando outros traíram, mas eu não vi em momento nenhum quando o oleiro tirou a mão da massa. Quando o oleiro tirou a mão da vista bela, quando o oleiro tirou a mão dos projetos, Deus está dizendo: independente da condição, eu continuo com a mão na massa. Eu continuo com a mão na massa. Eu não vim falar de condição, eu vim falar da posição que você precisa manter. Porque nunca se viu, porque nunca se ouviu um Deus além de ti. Interessante, que perdeu aquela cara de obra de arte. Mas em momento nenhum o oleiro pegou aquela obra e deixou ela de lado. Porque diz o texto: porém tornou a fazer dele um novo vaso. Porém tornou a fazer dele. E era isso que estava queimando no meu coração.
Era isso que estava queimando. É isso que Deus veio falar no 7º aniversário. Depois de tanta quebra, se prepare, porque eu estou trazendo a fase nova. Deus está declarando nessa noite: a quebra não veio para matar, ela veio para iniciar uma fase nova. Uma fase nova, um momento novo, uma ocasião. Oh glória, vem guitarra, vem guitarra. Oh glória, eu sinto a presença do Espírito nessa noite, nessa ocasião, para dizer que independente da condição, a obra jamais vai parar. Independente da decepção, a obra. Será que vai sair o novo templo? Eu nem estou lá. Será que vai sair esse tanto de construção? Tanta gente saiu de lá. Tanta gente simplesmente não está cooperando. Tanta gente muito menos está acreditando. Mas a palavra de Deus para essa noite é: independente da condição, independente do que quebrou, independente daquilo que desandou, independente daquilo que desmoronou, a obra jamais parou. A obra jamais parou. A obra jamais parou. Porque independente do que quebrar, a obra jamais vai parar. Eu vim nessa noite declarar: independente do que quebrar, a obra jamais vai parar. Independente do que quebrar, a obra jamais vai parar. Oh Espírito de Orias, ele bricolabra, suribicalabra, glórias, ei de orguitérias, orguipliei de Orias, ei de equilibriorias. Nada vai melhorar sem antes piorar. Nada vai avançar sem antes muita gente tentar fazer retroceder. Porém, tornou a fazer dele novo. Já quebrou, já passou a fase de dor, te prepara. Porque sempre depois da quebra, Ele traz algo novo. Ele traz uma coisa que não estava no teu planejamento. Ele traz uma coisa que você não sonhou, que você não imaginou. Tornou a fazer dele um novo vaso. A fase é nova, o ambiente é o mesmo. O que está sendo erguido é novo, mas o endereço ainda era a olaria. O endereço era o mesmo de sempre. E eu preciso fazer você entender nessa ocasião que Deus não vai precisar mudar a tua posição para definir uma nova condição. Deus não vai precisar mudar a tua posição para definir uma nova condição. E aí depois da quebra, depois de todo esse processo, finalmente Ele decidiu entregar a mensagem. Ele decidiu liberar o extraordinário. Ele decidiu cumprir aquilo que Ele me disse que eu ia receber. Ouvir as minhas palavras. Olha o que Jeremias teve que passar: a quebra, o estrago, para só depois Deus falar finalmente aquilo que havia prometido que iria liberar.
E aí, quando Deus decide entregar a mensagem, olha a mensagem. Ô Jeremias, assim como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Porque quando o vaso quebrou, Jeremias não entendeu. Quando a obra desmoronou, ele questionou. Só que a questão é que a quebra fazia parte da mensagem que ele ia receber. Aquele processo todo fazia parte da mensagem que Deus ia entregar. Aquela quebra inteira dolorosa fazia parte do extraordinário que Deus ia dispensar e liberar ali naquela geografia. Você está querendo entender a quebra, as decepções, mas Deus está dizendo: só respeita, porque a quebra tem tudo a ver com aquilo que eu vou dispensar. A quebra tem tudo a ver com o extraordinário que eu vou liberar. A quebra tem tudo a ver com a nova fase que vai chegar. Oh glória! Eu gostaria de convidar os senhores para se colocar sobre os seus pés. E aí, finalmente, Deus usa o processo, a quebra, para entregar a mensagem. E é isso que você veio aqui ouvir. Que a tua mensagem está dentro da quebra que você está passando. A mensagem que Deus tem para te entregar está dentro do processo que você está encarando. A mensagem, o extraordinário que você vem sonhando, pedindo, está dentro do processo que você vem suportando. Está dentro de todas as situações que você vem lidando. Está em meio a essas pessoas que vêm te decepcionando. O extraordinário está dentro de tudo isso. Porque Deus fala para Jeremias: porque assim como fez este oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Oh glória! O que Deus estava dizendo para Jeremias é: tudo que tu passou até agora, tudo que tu viu, a quebra, o desmoronamento, era para tu entender o que eu tenho para realizar através de você. Pastor, não estou entendendo. O teu processo tem a ver com a tua missão. Deus está dizendo: a tua quebra tem a ver com a tua missão. O teu processo tem a ver com a tua missão. Assim sois vós nas minhas mãos, ó casa, e gente que está na mão de Deus passa por quebra. Gente que está na mão de Deus passa por quebra. Mas Deus está dizendo: o importante não é a condição, o importante é a posição. Porque desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele espera. Porque não há outro Deus, porque não há outro Senhor. A fase é diferente, o Deus é o mesmo. As pessoas que Ele está enviando é diferente, mas o Deus é o mesmo. Porque Deus está dizendo: se prepare para uma nova fase. Se prepare para o novo. Bora adorar. Eu gostaria de convidar o som da glória. Bora cantar o último louvor que vocês louvaram, em nome de Jesus. Porque o Espírito do Senhor está nesse ambiente. O Espírito do Senhor está nesse lugar. E eu quero fazer você entender que toda essa festa linda foi montada, toda essa estrutura foi preparada para que hoje Deus pudesse contigo falar.
e dizer: dentro dessa quebra tem um extraordinário que eu vou entregar. No meio dessa decepção toda tem uma mensagem que eu vou liberar. Dentro desse processo inteiro de tanta situação, tem algo grande que eu vou deliberar. Alguém está tomando posse aqui nessa noite? Eu vejo Deus liberando papelado de coisas aqui dentro dessa igreja. Eu vejo Deus assinando documentação aqui. Ai de Ourias! Eu vejo Deus entregando papel na sua mão, pastor Silvio. Alabra sobre, nabla sobre, né? Te prepara, porque a quebra tinha motivo com aquilo que eu queria entregar. A quebra estava ligado com aquilo que eu queria liberar. A quebra fazia parte daquilo que eu queria premiar. Oh glória, oh glória, louve, 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 louve. Senhor, nessa hora, aonde tiver um coração aberto, um coração contrito, quebrantado, possivelmente uma mão levantada, dentro dessa igreja, que a tua mão possa alcançar, libertar, premiar, abençoar, transferir para uma nova fase. E eu quero saber, você tem aí alguém para entregar a vida para Jesus aqui hoje? Você tem alguém disposto a refazer a sua aliança com Deus essa presente noite? A primeira pessoa, onde está? Toda essa festa foi montada por sua causa, para que você tivesse um motivo a mais, uma oportunidade a mais de receber a Cristo como seu único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador. Tem alguém que deseja receber a Cristo como seu exclusivo, único e suficiente Salvador? Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero convidar os senhores a colocar toda essa obra, Progresso, Fortaleza, Ceará, onde tem algo grande sendo desenvolvido, coloque nas suas orações, adote como seu propósito diário, porque é uma grande missão em realização. Obrigado, pastor, que Deus em Cristo abençoe, e as palmas que louvem ao Senhor. Não me queima, nas águas não vou afundar. Venham aqui na frente em nome de Jesus, nós vamos orar por vocês. Venham todos na frente, enquanto o som adora, venha na frente em nome de Jesus. Eu estou guardado. Venham todos na frente, porque hoje você vai iniciar uma nova fase. Não estou sozinho, tu estás comigo. Venham todos aqui na frente. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. A quebra foi dolorosa, mas a nova fase. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Você pode vir, e pode vir adorando, glorificando. Deus está dizendo: não vivo do que vejo, quebra, mas Deus vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não me queima. Oh glória, a mão de Deus está aqui nesse ambiente. ambiente. A mão de Deus está aqui nesse Pois lugar. estás comigo. Não
nesse ambiente. Batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Momento da premiação, agora é o momento da realização, agora é o momento da benção, em nome de Jesus. Em nome de Soria. Oh Espírito Santo da verdade. Oh G-Play, foi tudo muito difícil até aqui. Vocês são verdadeiros desbravadores. Tiveram que dar a Deus, tiveram que suportar, tiveram que até o choro conter e as lágrimas deixar rolar. Mas o Senhor está dizendo: se prepare para o que vai começar. Oh Jesus, eu quero viver algo novo. Louve e declare em nome de Jesus. Faz meu coração arder de novo. Declare, declare. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver aparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Tem alguém para aceitar Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Tem alguém para se reconciliar? Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Tem alguém para aceitar Jesus hoje e se reconciliar? Tudo isso só tem sentido por causa da sua vida e por causa da sua existência. Santo Espírito desce com Louve, louve, exalte, bendiga.